Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Gestão com Propósito. Eu sou o Ricardo Dourado, formado em Administração de Empresas, pós-graduação em Gestão de Negócios. Atualmente, trabalho com consultoria em planejamento estratégico e desafios financeiros dentro das organizações. É um prazer estar com vocês nesse nosso primeiro encontro, que vai falar um pouquinho sobre estratégias financeiras, né, com um olhar para o fluxo de caixa, ok? O objetivo desse canal é contribuir com o seu dia a dia para que a gente possa gerar conhecimento, transferir conhecimento, compartilhar conhecimento no sentido prático, teórico e objetivo para te ajudar no seu dia a dia. Assim a gente aprende de forma conjunta, tá bom? Então é um prazer estar com vocês. E a ideia de hoje é a gente entender um pouquinho da dinâmica e dos desafios que as organizações enfrentam nos dias atuais. Eu trouxe aqui 4 aspectos principais para compartilhar com vocês, né? A primeira delas fala sobre a dificuldade na gestão de recursos. O dia a dia das organizações tem consumido bastante tempo daqueles que tomam decisões organizacionais, daqueles que decidem os negócios. E a dificuldade passa pela dinâmica, a própria dinâmica do negócio, às vezes traz consigo uma série de dificuldades. O mercado está mais difícil, né? Então, gerir recursos financeiros, nós estamos falando de altas taxas de juros, dificuldades a linhas de crédito mais acessíveis para as organizações, a dificuldade também de fazer a gestão da própria infraestrutura, o que considerar para novos negócios, o que nós temos, o que é possível continuar fazendo com o que a gente tem na atualidade, a gestão de pessoas, que passa também por um processo bastante difícil. Lidar com pessoas hoje exige do gestor capacitação e desenvolvimento contínuo, né? A gente está entendendo que esse mundo está um pouco mais difícil hoje para o gestor, por isso eu entendo, né, que é um aspecto extremamente importante nós olharmos para isso como gestor. Também os negócios atuais estão trazendo como retorno margens muito mais apertadas nos dias atuais. Alguns anos atrás, em diversos mercados, a margem era mais expressiva, ela trazia um pouco mais de segurança. Hoje, para manter margens efetivas do negócio, margens de lucratividade, é necessário uma boa estrutura de custos e um relacionamento muito próximo ali do dia a dia da organização, porque de fato essas margens elas foram consumidas por processos inflacionários, dinâmicas de custeio diferenciadas e uma série de informações que muitas vezes, né, fazem com que de fato essas margens sejam mais apertadas. Os negócios, como eu disse, estão mais dinâmicos, o comportamento do consumidor muda constantemente, é influenciado constantemente, né? A gente tem aí grandes concorrentes vindo de fora, né? É possível entender esse mercado, e essas decisões que serão tomadas e que devem ser tomadas no dia a dia, elas precisam trazer resultados. Por isso eu considero decisões mais assertivas para o gestor. E eu também, né, no dia a dia, venho entendendo que dificilmente uma empresa vai crescer, vai dobrar de tamanho, vai expandir, sem que haja algum tipo de investimento. O investimento aqui nem sempre é só o financeiro. Tem muita empresa com dinheiro sem conseguir crescer, em razão de uma série de outros fatores que eu considero importantes, né? A gente tem aí a dinâmica de tempo, de dedicação, de infraestrutura, tudo isso vai exigir da organização um planejamento. Por isso que eu considero esses 4 aspectos extremamente importantes para a gente olhar para a organização de forma assertiva, para trilhar caminhos que possam garantir ou que possam assegurar essa acessibilidade ao crescimento, tá bom? Então, quando a gente fala de fluxo de caixa, nós estamos falando do dinheiro, o dinheiro necessário para a empresa funcionar, né? A gente sabe que muito do que a organização produz, né, vem através das margens. A gente falou de margens agora há pouco, mas vejam, nenhuma pessoa jurídica, nenhum CNPJ sobrevive sem lucro. Nós precisamos entender essa lucratividade, porque, de fato, né, o fluxo de caixa ele vai mostrar quanto de dinheiro entra e sai da organização para que a gente possa evitar
surpresas. É importante entender isso, né? A garantia de que a empresa terá o dinheiro suficiente para funcionar de forma regular, pagar salários, fornecedores, impostos, as despesas do dia a dia. Então, você que é empresário, você que coordena negócios, ou que é o decisor, ou o gestor de um negócio, precisa saber se a empresa tem o dinheiro suficiente para funcionar. Esta é uma informação extremamente relevante. Não dá, gente, para nós contarmos com o improviso. O extrato financeiro da empresa, o dinheiro do dia a dia, é o que determina muitas ações da organização. Então, a gente precisa entender essa dinâmica de forma muito efetiva para, de fato, garantir quanto a gente tem, quanto sai, o que eu tenho para pagar, eu tenho dinheiro suficiente, e aí que vale até um lembrete. Isso pode ser aplicado no seu dia a dia, no seu orçamento pessoal. Também é importante a gente pensar nessa estratégia de planejamento. Uma outra questão é que o fluxo de caixa prevê, ou pelo menos busca prever, essa antecipação a alguns problemas que estão para acontecer. Quando a gente programa o dinheiro da empresa, estabelece um planejamento para o dinheiro da empresa, a ideia é que a gente possa enxergar com antecedência possíveis, estou trazendo aqui, buracos de caixa, que é quando há o desembolso sem que a gente tenha previsão de receita. Se a gente consegue planejar isso com antecedência, nós conseguimos antecipar um conjunto de ações importantes para a organização. E aí, muitas vezes, não é só o aporte financeiro, mas eu consigo negociar prazo, consigo buscar crédito com planejamento, eu consigo organizar o fluxo de caixa em relação a compras. Em alguns momentos, eu consigo até reduzir os custos antes que a falta de dinheiro vire uma crise. Nós estamos agora, nessa época aqui de 13º salário, muitos negócios não conseguem se programar de forma a dobrar a receita para custear o 13º salário. Por isso eu preciso ter uma reserva, um planejamento que não começa agora em novembro ou dezembro. Ele precisa ser planejado anualmente, mês a mês, porque nem sempre é possível fazer retiradas abruptas, dentro do caixa da empresa para cobrir despesa. Eu preciso planejar isso. Por isso que a ideia do fluxo de caixa aqui é antecipar problemas para evitar prejuízos que possam ainda se tornar mais caros do que a própria falta de dinheiro. Em alguns casos, deixar de pagar um fornecedor para cumprir uma obrigação salarial pode comprometer o funcionamento da organização. Os dois são importantes, por isso eu preciso ter o dinheiro suficiente para cobrir essas despesas. E o terceiro aspecto aqui fala sobre o tomar de decisões com mais segurança. De repente, não é o momento de investir. De repente, não é o momento de se comprometer com o gasto. O fluxo de caixa, o dinheiro vai determinar isso. E aí não é a emoção, não é a razão, não é a vontade, é a realidade que vai ajudar a organização a tomar decisões mais assertivas. Aqui está dizendo o seguinte, com o fluxo de caixa atualizado, constante, determinado, é possível que você saiba com antecedência se você pode investir, se é a hora de segurar gastos, se é hora de acelerar o processo de vendas, se é hora de fazer uma promoção. Tudo isso faz parte do processo de tomada de decisão de forma mais segura, não no improviso. Muitos empresários hoje tomam decisão olhando para o caixa, mas sem a rastreabilidade das informações necessárias. Veja, é possível você estabelecer quais são os gastos semanais da sua empresa e saber se você tem caixa ou não para tomar determinada decisão. Às vezes você quer conceder um desconto importante para um parceiro de negócio extremamente estratégico. Mas será que o caixa da empresa sustenta esse desconto? Às vezes você quer parcelar a conta de um parceiro estratégico
comercial da empresa? Será que o caixa suporta esse parcelamento? Às vezes você quer fazer uma compra estratégica, pagando à vista, para receber um custo, um acesso ao material mais efetivo. Mas será que o caixa da empresa suporta isso? Por isso que é importante nós avaliarmos essa estratégia e utilizar o fluxo de caixa não apenas como uma ferramenta de gestão, não só como controle, mas como uma ferramenta estratégica para te ajudar nas horas mais decisivas da organização. Eu costumo dizer, né, que tomar decisões com dinheiro em caixa é fácil, né? O caixa suporta diversos desafios organizacionais, mas isso pode não ser a realidade de muitos dos negócios que acontecem, né, no dia a dia desse Brasil gigante. Muitas empresas passam por escassez financeira. Por isso é importante olhar o cenário, estabelecer alguma previsibilidade do que está para acontecer, para que você possa tomar decisões mais efetivas. E aí eu trouxe aqui um pequeno desenho, sei que você deve ter o seu, vários sistemas fazem isso, mas vejam, eu organizei aqui por semana, 4 semanas, um mês, o que entra e o que sai, e aí você precisa, no seu dia a dia, organizar esses dados. Está vendo aqui? Eu tenho um histórico de recebimentos, eu não sei como é o recebimento da sua organização. Aqui tem boleto, cheque, dinheiro, Pix, pode ter uma diversidade de informações aí, você que vende no cartão de crédito, né? Dá para a gente controlar semanalmente o que tem para entrar, né, de recebimento, mas o fato é que eu preciso ter controle sobre aquilo que vai ser recebido naquela semana, naquele mês, naquele período. O ideal é que você tenha um fluxo de caixa projetado, né, que vai fazer projeções futuras com base em análises históricas, que te ajude a organizar informações, né, daqui 6 meses, 1 ano. Imagina, olha que legal, você saber se a empresa vai ter dinheiro ou não lá em julho do ano que vem. Isso tudo é possível fazer com previsibilidade. Claro que há cenários a serem analisados. A gente precisa entender o momento da empresa, mas é possível fazer questão orçamentária por períodos, o que vai trazer, de fato, previsibilidade. E aí, vejam, na mesma semana que eu tenho recebimentos agrupados, eu também tenho pagamentos agrupados. Provavelmente a primeira semana do mês é a mais custosa, folha de pagamento, né, alguns fornecedores, informações importantes que precisam ser consideradas. Né? Lá na terceira semana, eu tenho que pagar impostos, tenho que pagar, né, despesas, encargos sociais, eu preciso me planejar com isso. Vejam, os números aqui são apenas hipotéticos e apenas demonstrativos, mas você tem o seu número. Quanto é cada semana? E aí eu separo o quanto que eu recebo, o quanto que eu tenho que pagar, tá vendo? Retiradas de prolabore, eu separo a pessoa física da pessoa jurídica e vou trabalhando esses investimentos, estas despesas, estes compromissos que a organização tem. Veja que nesse exemplo aqui, o saldo da primeira semana é um saldo negativo. Vai ter que surgir dinheiro de algum lugar. Ou é do cheque especial da empresa, ou é o sócio que vai deixar de fazer a retirada, ou eu vou ter que ajustar fornecedores. Mas o fato é que o total de recebimentos para aquela semana, ele não é suficiente para cumprir com todas as despesas. Mas se eu sei disso com antecedência, eu consigo me planejar financeiramente. Veja que nesse exemplo aqui, na segunda semana eu ainda tenho um déficit, na terceira semana eu tenho superávit, sobra dinheiro, e lá no final do mês vai faltar um pouquinho. Por que isso aqui é importante, gente? Porque ele traz para você a previsibilidade para determinado período. Você sabe quantas despesas tem que pagar até o final de dezembro agora? Você sabe, eu tenho uma previsão de quanto vai entrar de receita? Você sabe se o dinheiro é suficiente ou não para cumprir todas as despesas? Veja, nós precisamos, como gestores, nos preparar para isso, porque é isso, de fato, que faz a diferença no dia a dia. Se eu tenho previsibilidade, eu seguro uma compra, negocio prazo, antecipo o recebimento, trabalho com as gestões financeiras de forma programada,
para que eu possa estabelecer critérios efetivos. Todas as vezes que falta dinheiro no caixa da empresa, alguém vai suprir. A própria empresa, com juros do cheque especial que ultrapassam aí os valores de mercado. Ficar no cheque especial da empresa não é saudável. Então eu preciso me planejar com isso. Não dá para nós prorrogarmos o salário dos funcionários, existem leis específicas para isso. Então, o que eu consigo planejar? Então, veja que, de fato, a empresa precisa estabelecer critérios efetivos para acompanhar semanalmente todos os gastos, para acompanhar mensalmente todos os gastos, para acompanhar anualmente todos os gastos. Isto é trabalhar com estratégia financeira, gestão orçamentária e fluxo de caixa. Eu diria que nós precisamos estabelecer uma série de fatores para isso, né? E aí eu trago aqui, para a gente encerrar esse nosso primeiro momento aqui, gente, vão vir mais aulas aí, tá bom? Tudo isso faz com que eu tenha clareza sobre despesas, custos e investimentos. Eu preciso ter clareza na formação do preço. Eu tenho clareza? Também é necessário que eu tenha, né, estabeleça um controle financeiro mais preciso. Sabe, gente, dinheiro, ele precisa de rastreabilidade. Conciliação bancária, extrato bancário, é importante que você rastreie cada centavo, cada real investido na organização, quanto que ele está trazendo de retorno. É importante pensar nisso. Também é importante separar tudo isso para que as decisões elas sejam mais assertivas, decisões melhores e decisões mais rápidas. Não. Não compra, não. Só o mês que vem agora. Segura. Não, pode comprar. Nós temos caixa. Decisões mais rápidas. Decisões mais seguras. Dá para entender também a saúde do negócio. Gente, dinheiro no caixa não significa que o dinheiro é saudável. A empresa é saudável, eu preciso estabelecer outros critérios. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, são todos indicadores econômicos que vão mostrar se o negócio é saudável de fato. De repente você está com dinheiro sobrando, como já vi diversas vezes, mas tem conta sem pagar, tem imposto sem pagar. É importante entender esse caminho, ok? E por último ali, ó, evitar a ilusão de lucro, ok? Ilusão de lucro. Né? Você compra por 100, vende por 200 e acha que está ganhando dinheiro. Cara, deixa eu fazer uma avaliação de todas as despesas, de todos os custos. Será que eu estou ganhando 100% mesmo? Será que a minha margem é de 30% mesmo? Então, evite a ilusão de lucro. Nessa perspectiva, eu diria para vocês que existem diversos cenários em que a organização precisa se encaixar para, de fato, ser uma organização eficiente. Então, fica aí o meu recado para você, né? Eu vou deixar essa nossa primeira aula aqui e depois, se for possível, compartilhe aí, deixe o seu comentário. À medida que as aulas forem acontecendo, que esses encontros forem acontecendo, eu quero responder a sua dúvida, compartilhar conhecimento, para que essa gestão com propósito possa também fazer propósito na sua empresa, na sua vida. Um grande abraço, fiquem com Deus. E até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.